Aguinaldo Zacchia, é um prazer estar com você e a gente falar um pouquinho de champanhe, de borbulhas. Perfeito. Não é? Eu queria que você lançou um livro que deixou todo brasileiro orgulhoso. Vamos mostrar o livro aqui. Que o livro foi premiado na França como é que é o título que ele ganhou? Ele ganhou o melhor livro de Wine Education, que é um livro didático, vamos dizer assim, e na categoria de vinhos em geral, teve uma premiação agora há pouco tempo lá em Paris, eu fui convidado, estive lá, Bacana, é o Gourmand Howard's Book. Muito legal. Então fiquei muito satisfeito com esse reconhecimento, né? Claro, pô, tem que ficar mesmo. Tem vendido bem, é um livro que eu falo não só de champanhe, tem uma primeira parte toda de champanhe, a segunda parte é toda sobre todos os vinhos espumantes que Isso que eu queria que você explicasse de forma, não precisa ter pressa e nem ser muito sucinto também, mas explicar, porque o brasileiro, por exemplo, desconhece que Prosecco é a uva e que o processo é outro. Eu queria que você explicasse um pouquinho então, como é que é um processo. Existem os vinhos espumantes em geral, né? E o champanhe é um deles, é o mais reconhecido, é o melhor, sem dúvida alguma. E existe muita confusão. Então existem, cada país e cada região, vamos dizer assim, por exemplo, você falou do Prosecco. O Prosecco é de uma região da Itália, é um vinho espumante que é feito com um processo também de espumatização diferente do champanhe. Inclusive eles mudaram até o nome da uva agora, né? Como é que chama a uva agora? Eu preciso até agora... Porque Prosecco é só... Ficou só a apelação da denominação da região. Lá de Val do Biadene, né? Justamente, aquela região toda. E eles conseguem o perlágio pelo choque de temperatura, não é? Não, lá eles fazem o Prosecco, eles fazem pelo método Charmat. Pelo método Charmat, tá. O Asti que é feito pelo... O Asti é que é o choque de temperatura. Que é o espumante da região do outro lado da Itália, que é do Piemonte. Então, nesse livro eu falo dos cavas espanhóis, são os espumantes da Espanha, dos espumantes brasileiros, que são excelentes, têm muito boa qualidade. Falo de outros espumantes do Novo Mundo, dos Sekt alemães, que são os vinhos espumantes alemães. O champanhe tem um capítulo bastante grande. E eu falo não só da processo de elaboração, uvas, etc., zonas, mas também sobre harmonização, coquetéis à base de vinhos espumantes de champanhe, os melhores produtores. Foi um trabalho que levou algum tempo aí, mas eu acho que saiu bastante interessante. Muito bacana. Aguinaldo, me diz o seguinte, pro leigo, como é que ele faz para identificar um champanhe de qualidade? Existe champanhe sem qualidade, por exemplo? A base do champanhe já é muito boa. É muito difícil você pegar um champanhe ruim. Você pode pegar um champanhe mais simples, que acontece. E aí existem, como você sabe muito bem, você é um expert aí na área de vinho, existem aqueles excepcionais, né? Então existem os champanhes comuns, que são aqueles geralmente são assemblagem, né? São feitos com vinhos de colheitas diversas. Geralmente é o vinho base da casa, que dá mais ou menos o padrão do estilo da casa. E depois existem os cuvées especiais, existem os Grand Crus, que são de vinhedos especiais, de uvas mais de melhor categoria. E existem os milésimes, né? Que são os espumantes, ou melhor, os champanhes feitos com uvas de uma safra só. Essa safra tem que ser excepcional. E aí o cara vai ostentar no rótulo, ele vai ver lá a safra, o ano. Porque normalmente, se as pessoas forem perceber, você pega uma Moët Chandon, pega uma Veuve Clicquot, não tem a data da safra, porque é uma assemblagem. Agora você pega um Dom Perignon, que seria o vintage, o milésime da Moët Chandon, tá lá o ano. E não é todo ano que sai, você sabe muito bem, né? E me diz uma coisa, eu fiquei surpreso outro dia de saber de um champanhe que tem mais do que as 3 uvas clássicas, que são o Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, que é o Moutarde. Você já ouviu falar? Não.
Eu estou aprendendo um pouco. Fiquei admirado, Mas porque que uva é essa? são outras 3 uvas que eu não me lembro agora de cabeça, mas como é uma apelação muito antiga, que já produzia, Antes da lei? antes, já fazia um espumante que ainda não era bom. champanhe e tal. Pode ser, mas sabe Achei que para mim é uma grande interessantíssimo isso. novidade. Isso me lembra uma coisa também, por exemplo, a casa, eu não sei se a Peter Longo, ele usa até hoje no rótulo champanhe. Porque registrou Porque ele antes da registrou apelação. Antes da legislação, foi antes de 1927. E que é uma deselegância até, no meu ponto de vista, ele não manter, deveria né? usar, né? Mas pela lei ele pode usar. Então existem esses casos assim, fortuitos aí. Foi o primeiro espumante a receber um prêmio internacional, o primeiro vinho brasileiro a receber um. Interessante. Jorge Albert na época também tinha. E vamos falar um pouquinho dos nacionais. Eu sou um grande apreciador do espumante brasileiro e os próprios enólogos de champanhe reconhecem como grandes espumantes. Você também é partidário disso? Também eu sou acha partidário. Eu, inclusive nos meus cursos, eu sempre coloco espumante brasileiro nas degustações. Evidente que não são todos, mas uma boa parte tem um leque grande de bons. Posso até citar alguns, claro, o Gás, o Salton, com a linha toda dele, o Miolo, a linha Método Champenoise. São ótimos. Valduga é excepcional, aqueles 130 anos. 130, então, temos aí muito... O Dom Giovanni, eu gosto muito do Dom Giovanni Reserva. Também, Então, aí o que acontece, por exemplo, em termos de, se for comparar com champanhe, fica um pouco mais difícil, mas distante, alguns até chegam ali perto. Agora, se for comparar com os prosecos, por exemplo, eu acho que na média os nossos espumantes são melhores. Muito superiores, né? Eu também acho. Também prefiro. Comparando com os cavas espanhóis, eu digo que estão mais ou menos num padrão igual. Né? É verdade. Então, o consumidor brasileiro, depois de tanto a gente falar a respeito, você também fala na todo mundo fala, defendendo tanto, começou a entender isso e hoje é um sucesso comercial o nosso vinho espumante. Você vê nos eventos aí, hoje rodando aí, junto com os prosecos também. Sem nenhuma vergonha, porque antigamente existia uma certa vergonha do brasileiro, agora não tem mais. Lá ele está certo que está servindo um bom produto e tem um bom nome, né? O Aguinaldo, me diz outra coisa, eu fiquei impressionado com a qualidade dos Franciacorta italianos, que excelente. Até às cegas é comum você se confundir. Um champanhe bom. O que é isso? É do solo? O primeiro método é igual e as uvas são iguais. São iguais, né? A região ali, a região da Lombardia ali é muito boa para esse tipo de... Até o solo lembra um pouco o calcário, assim, lembra um pouco de champanhe. O champanhe. E estão fazendo muito bem feito. Inclusive tem um que não é Franciacorta, que eu gosto muito, que é o Ferrari, né? Que o Ferrari não é Franciacorta, é verdade, é Trento, é isso mesmo. E se você toma as cegas assim... Não, você não consegue Você distinguir. não consegue dizer se não é um champanhe. Então, o consumidor hoje está, para quem gosta de borbulhas, está bem servido. E você sabe que um dia eu falando com o Georg Riedel, eu perguntei o formato das taças, que mudou tanto, né? E ele contava que no início sentir o espolcar que era legal, depois era ver o perlage. Agora é o aroma, né? Explodia no nariz. Explodia no nariz. Então... E agora estão dando mais ênfase. E a taça é alongada, nessa viagem o pessoal já está adotando isso nas vinícolas, e mas é um pouco mais bojuda. Mais bojuda. Eu achei sensacional. Sensacional. Tá mais para um Sauvignon Blanc do que para uma taça de uma flute, né? Ficou muito bom. E me diga uma coisa, você acha que quais são os países que estão despontando em espumante? O Portugal, por exemplo, tem tomado coisas excepcionais. Tem coisa boa ali eu gosto muito daquele... Bom, tem o Raposeira, que você conhece, mas tem um outro ali que é a Murganheira. Murganheira. Naquela região perto de Viseu, ali tem... que eu me lembro, assim, dos dois que eu me lembre mais. Tem também, eu tomei agora uns espumantes da Filipa Pato, também muito legal. Sensacional, o 3B. Com o Baga, né? Baga e Bical, fantástico. Um rosé, assim, interessante. Eu, assim, depois de champanhe, eu gosto dos Franciacorta. São esses italianos, eu tô com você. Eles estão brasileiros. Mas a gente, hoje, você encontra vinho espumante sendo feito em tudo que é canto aí.
Que é uma ótima notícia, que é uma né? boa notícia, é um vinho muito festivo, muito alegre, que atende muito esses eventos. E excepcional para aperitivo também, porque as mulheres antigamente sentiam mal em tomar uma cerveja, uma caipirinha, sim. e o espumante, o champanhe é muito mais elegante. E é mais prosecco, elegante, seja tem um lá. toque um pouco feminino, assim, mais com sensual. delicadeza e toda uma aura assim, de charme, né? Ô Aguinaldo, me fala uma coisa, essa história da Blanquette de Limoux ter sido reconhecida pelo Inal como a primeira borbulha, mais de 100 anos antes do Dom Perignon, causou problema lá nos franceses? Não? Mas é França, né? É França, né? é França. Inclusive mas... não se deve esquecer que o Dom Perignon, que é tido como o pai do champanhe, ele antes de ir para a região de Champagne, ele esteve na região de Limoux, ele foi monge ali, né? Então ele já levou um certo conhecimento lá. Hoje o Blanquette de Limoux continua muito bom, mas não tem a qualidade que tem o... Não, de longe, aquela Mosaic, inclusive, não é uma uva tão sedutora. Mas em termos de processo e tal, eles têm pelo menos a maioria dos experts consideram como os precursores do vinho espumante. Né? O Aguinaldo, me fala um pouquinho dessas novas comunas que Champagne aprovou para que seja considerado champanhe. Você tem alguma notícia? Tem notícia. Eu estive lá, inclusive, eu vinha de lá, esse ano eu estive lá 15 dias, mas na época da elaboração do livro eu também estava lá e já se falava, e depois me mandaram muita documentação. Foi um processo muito sério feito. Existia... os produtores de champanhe sempre foram muito bons negociantes, então eles nunca quiseram alargar muito a área produtora para não baixar o preço, claro, né, evidentemente. Claro. Mas eles tinham terras que eram adequadas para isso, etc., só que não utilizavam. Com essa demanda mundial crescendo, o champanhe continua um sucesso, mesmo quando os outros vinhos caíram, eles começaram a pensar numa nova área e fizeram um longo estudo de vários anos, não só de solo geológico, agronômico, de adaptação de uvas, etc., mas também histórico. Bacana, hein? Historiadores, sociólogos, entendendo mais ou menos se aquele pessoal ali já tinha produzido uva naquela região, e fizeram um levantamento, e isso foi levado à comissão lá, e eles ampliaram e vai começar a produzir daqui a alguns anos. Você vai ter que plantar, claro, vai demorar aí uns 3, 4 anos. arrancar o que estava lá, estavam plantando trigo, essas coisas de segunda necessidade. Perto do champanhe. Entendeu? Então eles vão começar a produzir, mas uma coisa que muito pouca gente sabe, que nessa reforma que ampliou a área, algumas regiões saíram fora. Ah, é? Regiões que não estavam mostrando uma qualidade assim suficientemente foram boa, relegadas, acabaram sendo excluídas. Bacana, isso mostra seriedade. Mostra seriedade. Então, eu acho que em termos de qualidade não vai haver nenhum... Não vai afetar. E é possível, de repente, termos alguns novos Grand Cru nessas novas... Aí que tá, nessas regiões, eu não, essa questão de vinhedo normal, vinhedo Premier Cru e Grand Cru, eu não li nada a respeito. Eu imagino que essas regiões devam começar como vinhedos normais. Normais, é. Pode ser que depois, confirmando a qualidade dos vinhos, elas passem a ser vinhedos Grand Cru. Mas vai ser muito interessante experimentar champanhe dessas novas comunas, né? Mais uns 3, 4 anos já deveremos ter por aí, não? 4 anos que já estão plantando os vinhedos, e eu acho que o mercado vai continuar bem para champanhe. Teve em 2008, essa crise toda, o pessoal deve ter sentido... deu uma recuada, né? Deu uma recueta, mas agora a coisa... Agora, Aguinaldo, para a gente terminar, você, como um conhecedor da bebida e apreciador de bons pratos também, as suas harmonizações ideais para champanhe, quais são? Olha, eu tenho no livro aqui uma série de... Dependendo inclusive do champanhe. Um champanhe mais leve, mais descompromissado, eu diria que é um vinho mais para uma entradinha, né? Para um coquetel, com esses amuse-gueule, né? Que o francês chama, como aperitivo. Mas existem outros champanhes, esses mais envelhecidos, geralmente safrados, são sensacionais, que acompanham muito bem. Eu conto aqui no livro
um almoço para mim memorável que me ofereceram na Moët Chandon quando eu estive lá há uns 5 anos atrás. Lá me receberam muito bem. Acho que porque eu estava acompanhado nesse mesmo dia, estavam também os compradores japoneses, que ajudou muito. Então eles fizeram uma coisa primeiríssima, né? Imagino. Lá então fizeram um almoço de cabo a rabo com champanhe. Que bacana e isso. terminou com uma vitela muito bem feita, maravilhosa, com champanhe safrado. Então nós passamos ali por várias etapas. Então você pega um champanhe safrado desse, ele tem mais corpo, ele tem mais persistência gustativa, ele lembra muito assim um grande Borgonha, vamos dizer assim, já envelhecido, né, com menos borbulha. Então você pode, com esses grandes vinhos, você acompanhar até, eu não diria as carnes vermelhas, mas uma vitela, já uma carne branca de boi. Certamente, mas que foi maravilhosamente bem. Que bacana. Os pescados também no meio desse almoço teve também pescados, teve camarão, etc. Tinha até um rosé que foi servido antes, que foi muito bem, e terminou justamente com champanhe demi-sec acompanhando uma sobremesa muito gostosa. É uma bebida muito versátil. Muito. E os safrados devem se tomar com a temperatura um pouquinho menos frios. Menos frios. São vinhos que você tem que... Você não pode... Você corre o risco de, gelando muito, você acabar encobrindo os aromas, né? Tá certo. Então são vinhos que geralmente você toma com uma temperatura de um vinho normal, um vinho branco normal, e não do espumante, que geralmente é 7 graus, 8 graus. Né? Legal. Aguinaldo, um prazer ter recebido você, como sempre, essa aula toda aqui para a nossa audiência, viu? E parabéns mais uma vez, é um orgulho para os brasileiros, um conhecedor que tem um livro premiado na França, falando de champanhe, brincadeira. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado, hein? E assim nós vamos encerrar o Celebre de hoje, fazendo um brinde e lembrando sempre que nós podemos até ficar sem beber, mas beber mal jamais, hein? Saúde!